Então, leva para essas mais humildes respeitosas reverências a Seguro, Profissional Vishnu, Pada Surassimado, Bhaktivedanta Narayana Samaraj e Bhaktivedanta Brahmana Samaraj, todos os Vaishnavis, todos aqui presentes. Ele está dizendo que todos que estão aqui são muito afortunados de estar aqui em Haldwani. A gente está aqui na casa de Govinda Damodar Prabhu. Go significa os brahmanas, vacas, gopis. É aquele que dá proteção para todos e bênção para todos. Esse é o Go Brahmanya. Esse é o significado do nome Govinda. O nome desse Prabhu é Govinda. Govinda! 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 Esse é o nome original dele. O nome do pai dele é Gangadatta. E o nome da mãe é Bhavani. São nomes muito belos da sua família e derrete meu coração. E sua esposa? Qual é o nome dela? Jivanti Devidasi. A família de Bhaktas, assim como no sul da Índia, tem a família Bhatta. Assim, aqui, quando o Mahaprabhu ele foi para o sul da Índia, ele ficou 4 meses na casa da família Bhatta. Então, o pai de Gopala Bhatta. Então, tem o tio, Trimala Bhatta, Venkata Bhatta, Prabodhananda Sarasvati, Gopala Bhatta Goswami. Então, aqui também é a família Bhatta. E o sobrenome desse Prabhu é Bhatta. E a mãe também é muito legal. Ela foi uma professora durante 40 anos. Ela foi uma professora durante 40 anos, né? Então realizou esse trabalho de ensinar e dar o conhecimento e educação para muitas pessoas. Eu também disse assim, um rei, ele é respeitado pelos cidadãos apenas na posição de rei. O rei, ele é respeitado no seu próprio reino, por causa do seu poder, da sua posição, do dinheiro, da fortuna que ele tem. Pelo seu poder político, ele está controlando a todos. Usando todo tipo de técnica, ele está controlando aos cidadãos. Verdade ou não? Samdam, Danda e Veda. As 4 maneiras de controlar as pessoas. E as 4 maneiras de fazer política. Sama é através de falar belas palavras polidas. Dama significa dinheiro e Danda é punir as pessoas, e Veda significa dar dinheiro para as pessoas. Então são 4 maneiras de você fazer.
ela é bem estimada por todos, onde quer que ela vá. Eu tava falando isso ontem. Então, o dinheiro, quanto mais você dá, você mais recebe. E o conhecimento também é assim. O conhecimento, quanto mais você dá, você doa, você compartilha o conhecimento, mais conhecimento, o conhecimento aumenta, entendem? Quanto mais você ensinar e conceder conhecimento às pessoas, mais conhecimento você vai ter. Por exemplo, se você tiver dinheiro e você doar, ou se você estiver doando, por exemplo, roupas, o tanto de roupas que você tiver vai diminuir, na verdade. Mas o conhecimento não, a educação não. É como uma joia, é uma riqueza suprema. Desculpa, então, o quarto tipo de política é Beda, que é dividir para conquistar. Então, continuando, aqueles que têm a bênção de Saraswati Devi, eles conseguem o conhecimento apenas pela bênção dela. Vou contar uma pequena história. Vikramaditya, em sua assembleia, uma coisa muito bela aconteceu. Tinha um menino chamado Kalidas. Na frente do rei, eles geralmente tinham pessoas eruditas. Vikramaditya, ele tinha 9 joias. E quais eram essas joias? Cada uma era especificamente especial. Em artes específicas. Uma era expert era perita em astrologia, outra era perita em diversos temas. Então eram 9 pessoas, na verdade, muito eruditas que estavam lá. E Kalidas era uma dessas joias, dessas pessoas super eruditas. Na Assembleia de Vikramaditya, Kalidas, ele era o mais valioso. Os 9 eram muito eruditos. E quando Vikramaditya ele sentou no trono, todos eles rodearam ele. Esses 9, geralmente eles sentavam ao redor do trono, como 9 joias de diferentes conhecimentos sobre artes. Quando tem grandes assembleias, os reis, aonde quer que eles vão, no caso de Vikramaditya, onde quer que ele fosse, Vikramaditya, esses 9 iriam com ele. As 9 joias iriam com ele, junto, quando ele viajasse. Então, nas escrituras, por exemplo, na filosofia, na política, tudo derivou das escrituras. E aí eles estavam sempre dando a opinião deles para derrotar os outros eruditos. E eles tinham discussões saudáveis, debates saudáveis. Então, né? Uma vez, tinha na Assembleia de Vikramaditya, tinha as 8 pessoas eruditas, mas Kalidas não estava nesse momento que ele se atrasou. E entrou um kapalixado. Significa que é kapalixado? É aquele que fica no local de cremação, crematório, como um agardani sado. Eles ficam no local de cremação. E aí, eles ficam cantando mantras e fazendo tantra.
eles sentam nos corpos mortos e ficam fazendo sadhana deles lá. É muito perigoso, eles sabem todo tipo de magia negra, eles fazem tantra e usam mantras, então eles são muito perigosos, eles controlam até os fantasmas. Então, esses são os sadhus tântricos. E o nome, eles são chamados de Aghori sadhus, Aghori, Kapalik sadhu. Então, Kapalik sadhu, esse Aghori sadhu, ele veio na Assembleia de Vikramaditya, na reunião dele, e na sua mão ele estava segurando um crânio. Tipo, tinha uns 10 anos já. Esse é Desculpa, o crânio era de um ser humano de 10 anos de idade. Então, na Assembleia de Vikramaditya, ele perguntou assim: digam pra mim a quem pertence esse cérebro, esse crânio? A quem pertence esse crânio que eu tô segurando? Ele perguntou. Ele queria saber se eles são, se esse crânio, ele era uma pessoa inteligente ou era uma pessoa inteligente? Então ninguém conseguia dar resposta para esse sadhu. Então esse Aghori sadhu ficou muito bravo, que ninguém conseguia responder se esse crânio, ele pertence a uma pessoa inteligente ou não. E ele ficou assim: eu não acredito que na sua assembleia, na Assembleia do Rei, tem tantos eruditos e ninguém pode dizer para quem pertence esse crânio? Vocês conseguem dizer? Ninguém sabe da onde ele trouxe esse crânio, quem morreu muito tempo atrás. Então ninguém pôde responder e todos ficaram em silêncio. E o Aghori sadhu, ele começou a xingar eles. E Vikramaditya, ele disse assim: ó sadhu, espera um pouquinho. Meu melhor erudito, Kalidas, ele vai com certeza responder a sua pergunta, porque Kalidas, ele não é nada comum. O que eu estou dizendo é que Kalidas, que ele era o recipiente da misericórdia de Sarasvati Devi. Recipiente da misericórdia de Sarasvati Devi. Ele era um recipiente da misericórdia de Devi Sarasvati. Ela é a deidade que presidiu o conhecimento. E Sarasvati Devi, ela se manifestou em sua garganta. Qualquer coisa que ele falasse, tudo era verdade. Tudo estava vindo pela misericórdia de Sarasvati Devi. A força suprema que é a força divina. Pela força econômica, você não consegue obter isso. Nenhum outro poder assim material. Mas se um semideus eles dão bênçãos para você, então você pode fazer alguma coisa extraordinária. É por isso que é considerado uma força muito poderosa. Eles dizem que Kalidas não era nada comum. Ele era o recipiente da misericórdia de Devi Sarasvati. Devi Sarasvati, ela estava presente na sua garganta. E os semideus, eles sabem de tudo também, não é?
हैं? जब इस प्रकार कहने लगी वो बोले अच्छा ठीक है। इतने समय कालिदास उस सभा में पधारे और फिर पुनः वो अघरी साधु कहने लगे। Então, quando Kalidas ele entrou na assembleia, esse agouriçado, ele perguntou de novo para ele, segurando o crânio, ele perguntou: essa pessoa aqui, desse crânio, essa pessoa aqui era um tolo ou era um erudito? Era uma pessoa erudita? Perguntou assim para Kalidas. Agouriçado, ele simplesmente trouxe um crânio lá do local do crematório. E agora? E ele quer saber se esse crânio pertence a uma pessoa erudita ou uma pessoa tola. Se alguém morreu 20 anos atrás e alguém trouxesse o crânio dessa pessoa, alguém poderia determinar isso? Kalidas então disse: como é que eu vou... Qual tipo de resposta você quer? Uma resposta prática ou uma resposta teórica? Kalidas perguntou para o agouriçado. Aí o agouriçado falou: tudo bem, uma resposta prática. Ele deu uma resposta prática. Então Kalidas disse assim para ele: então me traga uma palha, um pedaço de palha, sabe, um pedaço daqueles da vassoura de palha, aquela vassoura de piaçaba. Traz uma cerda. Aí ele pegou essa cerda e colocou, passou de um lado da orelha e saiu do outro lado da orelha. Como assim, no orifício do ouvido, ele passou no crânio assim e saiu de um lado, saiu pelo outro. Aí agora ele perguntou assim, Kalidas perguntou para esse sadhu: e aí, o que você entendeu? Você entendeu a minha resposta? Daí o sadhu, agora o sadhu falou: não entendi a sua resposta. Aí Kalidas falou: olha, aquelas pessoas que são eruditas, o que quer que elas ouçam, elas escutam aquilo e elas levam ao coração para entender apropriadamente aquilo que elas escutam. Os eruditos, eles falam pouco e escutam mais. Essa é a qualidade deles. Aqueles que são juízes, eles não falam muito. Os advogados, eles falam muito. E no final, ele dá o veredito. O juiz, ele fica ouvindo, e no final só que ele dá o veredito. Então os eruditos também, eles falam um pouco e escutam mais. Essa é a qualidade deles. O que quer que eles ouçam, eles entendem a concepção. Eles têm que escutar e pensar sobre aquilo. E todos eles escutam quase nada e começam já a falar. Como é que você sabe encontrar uma pessoa tola? Aqueles que falam muito. Então vou contar também uma pequena história sobre isso. Tem em sânscrito uma palavra. Naquela época, então, tinha uma época, né, na antiguidade, onde se ensinava sânscrito. Hoje em dia ninguém ensina sânscrito, mas a esposa de Vikramaditya, Madhuvati, ela perguntou para ele: me diz, quem que é erudito e quem é tolo? E Vikramaditya, ele não conseguiu responder. Então Vikramaditya, desse rei, ele disse assim para a esposa: amanhã eu respondo para você.
No próximo dia, ele chamou Kalidas, o maior erudito de todos da corte dele. Ele falou assim pra Kalidas: eu tô com muita vergonha porque minha esposa, ela me perguntou uma coisa que eu não sei responder. Ela perguntou assim: como é que você pode dizer quem é tolo e quem é erudito? Como você determina? Então Kalidas, ele disse assim: veja bem, tem 6 qualidades de pessoas tolas e 6 qualidades de pessoas eruditas também. Perdão, não. Uma qualidade apenas da pessoa erudita e 6 sintomas de uma pessoa tola. Corrigindo. As pessoas tolas, elas comem enquanto andam. Assim como as vacas, os búfalos, comem e andam. Elas não sentam e comem. As pessoas eruditas, elas sentam e comem apropriadamente. E as vacas, os búfalos, elas ficam comendo de pé e andando. Esse exemplo é dado por Srila Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaj. Então, outros sintomas de uma pessoa tola. Por exemplo, 2 pessoas estão falando. Essa pessoa vai, no meio, vai se intrometer na conversa dos outros. Isso é uma qualidade de pessoas tolas também. Essa pessoa, ela não escutou antes da conversa, nem depois, ela só entrou no meio da conversa e começou a falar. A pessoa não escutou o que estava acontecendo antes da conversa. Ela simplesmente chega do nada. Ela não entende o que estava sendo falado antes. E os eruditos, eles não falam muito, eles escutam mais. Então você pode fazer essa comparação. Então, tem muitos versos que definem isso também. Então, Kalidas, ele estava falando para esse agouriçado, né? Essa cerda, né? Essa palha aqui, eu transpassei pelo ouvido desse crânio. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. O que significa que essa pessoa era uma tola, porque essa pessoa não está levando para o coração aquilo que ela escuta, para dentro de si. Porque as pessoas eruditas, elas têm que escutar e processar aquilo. Então, com certeza, esse crânio pertencia a uma pessoa tola. Então vocês devem escutar apropriadamente. Uma vez Vikramaditya, ele foi a um mercado e ele viu 3 bonecas. E Vikramaditya, ele perguntou para o dono da loja, para o vendedor ali, por que essas 3 bonecas, elas são iguaizinhas, são iguais, né? E qual é o preço delas? Essa daqui é 5 rúpias, a segunda 5.000 rúpias e a terceira 500.000 rúpias. 500.000 rúpias. Um preço tão discrepante. Vikramaditya falou assim: mas as 3 bonecas são iguaizinhas, elas têm o mesmo modelo de roupa, mesma forma de corpo, tudo é igual. Por que você botou o preço assim? Por que a boneca uma custa 5 rúpias, outra 5.000, outra é 500.000? Por que tem tanta diferença de preço entre uma e outra? Então, o vendedor falou assim, ele disse assim: Maharaj, observe cuidadosamente. Uma boneca de 5 rúpias, ela tem orelhas. Mas o buraco não tem não tem ouvido. Ela só tem orelha, mas está completamente fechado o buraco da orelha. Por isso que ela custa 5 rúpias. A segunda boneca, a boneca de 5.000 rúpias, ela tem orelhas e também tem um buraco do ouvido, mas esse buraco ele é bem pequeno, curto,
não é profundo. Ele é tipo 2 centímetros assim, bem curto. E a terceira, ela tem ouvidos, né, apropriados, completamente formados e perfeitos. Se você juntar 2 orelhas, o que vai aparecer? Um coração. Então, a mesma forma das suas orelhas formam a forma do seu coração também. Se juntar as 2 orelhas, vem o formato do coração. Quando as pessoas falam, eu te amo, elas pegam e fazem esse símbolo, né, com a mão, coraçãozinho. Elas dizem, eu te amo, e aí faz o coração. Assim, 2 orelhas, uma orelha é metade, né? Esse é um lado, esse é o outro lado, e aí quando você junta os 2, vira um coração. Então as pessoas falam, eu te amo. O amor, ele vem do coração. Porque quando você escuta algo também, o amor surge, né? Se você não escuta nada, o amor não surge. O que Rukmini fez? Ela escutou ou não? Ela escutou sobre Krishna. Ela escutou as glórias de Krishna, da beleza de Krishna. E ela escutou isso de Narada Rishi, e aí Prema por Krishna se manifestou no coração dela. Então tem Sravana Jata Prema, que é através de você escutar, que é esse de Rukmini, tem outro através de você ver, e outro através de você através de ver. Kubja, ela nunca tinha visto Krishna. Então, quando Krishna veio até Mathura, na Assembleia de Kamsa, depois de ver Krishna, Prema manifestou-se no seu coração. Então, Prema de Kubja é Darshan Jata Prema. Então, o amor se manifesta através da visão. O amor de Rukmini por Krishna é Sravana Jata Prema, porque aconteceu depois dela escutar sobre as glórias de Krishna. Sravana. E ela escutou sobre isso. Então, o amor no coração das... E o amor das gopis, ele é inerente no coração delas. Sahaj Gopi Prema. Aquele amor que é espontâneo. É por isso que na história de Vikramaditya, o dono da loja, o vendedor, ele falou assim, é por isso que essa terceira boneca é 500 mil rúpias. E a primeira, ela é 5 rúpias, porque a primeira, ela tem a orelha, mas ela não tem nenhum buraco de ouvido. E a segunda boneca, ela custa 5 mil rúpias, porque ela tem a orelha, mas o buraco do ouvido é apenas 2 centímetros de profundidade, não tem profundidade quase. É raso, não escuta nada, praticamente. E aí, a boneca de 500 mil rúpias, ela tem um ouvido completo formado que vai até o coração. E Prema, ele deve ser assim, Swabhavik, natural. Assim como uma vaca, quando ela dá à luz um bezerro, ela desenvolve um amor natural ao seu bezerro. Não, ela não tem que ser ensinada que ela tem que amar o bezerro. Então, ela naturalmente ela fica ali lambendo o bezerro. Se qualquer pessoa vem ameaçar o bezerro, ela vai lá e protege.
Se outro bezerro vem perturbar o bezerro dela, ela vai lá e ataca eles. E ela lambe apenas o próprio filhinho bezerrinho dela. देखा है कि नहीं देखा देखो जो Já viram isso ou não? बच्चों को दे दे क्या करेंगे Se você mandar outros bezerros para essa vaca, ela não vai lamber. Ela vai dar leite apenas para o seu próprio filhinho bezerro. Observem bem. Vocês já viram isso? Observem. A vaca aqui dá leite, ela dá leite apenas para o bezerro, o filho dela, não para outros. Então, quando um bezerrinho morre, eles fazem uma estátua daquele bezerro. E aí, com a mesma cor, exatamente igual. E eles pegam e colocam na frente da vaca, ela pensa, esse é o meu bezerro. E ela começa a lamber e dar leite também. Os vaqueiros e as vaqueiras que eles trabalham com isso, eles fazem isso dessa maneira. Qual é o significado? É que elas têm um amor espontâneo, natural. E o leite, naturalmente, ele vem para a teta da vaca. E o prema que as gopis têm é natural e espontâneo. Por quê? Qual é o relacionamento entre gopis e Krishna? Entre as gopis e Krishna, qual é o relacionamento entre eles? Elas são a manifestação da potência de prazer de Krishna, Shrimati Radhika. Todas as gopis são a manifestação de Shrimati Radhika. São manifestações de Shrimati Radhika. Nas escrituras, é assim que isso aparece. Mas se a gente não tiver conhecimento do relacionamento, até lá, não é possível adentrar a vida espiritual. Sambandha Gyana, a gente deve ter esse conhecimento do relacionamento. Então, o que a gente pode fazer? Buscar esse conhecimento do relacionamento, Sambandha Gyana. Assim como uma mãe que ela nutre seus filhos, ela faz isso porque ela tem esse amor. Esse é o meu filho, minha filha. Até mesmo quando o filho é adotado. Isso aí, na verdade, quando o filho é adotado, é um amor mais superficial, não é profundamente um amor enraizado. Por exemplo, quando acontece de uma pessoa adotar o filho de outra pessoa, aquele prema natural, ele não vem. Ele apenas vem quando você dá luz do seu próprio ventre àquela criança. Não é um prema natural quando o filho é adotado. E quando a mãe dá luz a uma criança do seu próprio útero, daí um amor natural vai se desenvolver. Eu estou dando esse exemplo porque o conhecimento do relacionamento, a gente tem que ter realização acerca disso. Agora, o tempo acabou, a gente tem que tomar prachada. Mas é isso, a gente precisa ter Sambandha Gyana. Se a gente não tiver Sambandha Gyana, conhecimento do relacionamento, a gente não vai conseguir adentrar em Bhakti. Como é que a gente vai conseguir isso? Através da misericórdia de Guru Pada Padma. Apenas pela misericórdia de Guru. Sem o conhecimento do relacionamento, a gente não consegue nem adentrar em Bhakti. Então, Guru, ele está dando o conhecimento do relacionamento no coração de todos os discípulos. Qual é o relacionamento com Krishna? Ele está dando isso. Ele está falando isso, que Krishna é meu amigo. Krishna é o meu amigo ou o meu amante? Esse é o conhecimento do relacionamento que Guru dá. Então, Gurudev, ele é Sambandha Gyana Pradartha, ele é o doador do conhecimento do relacionamento, através dos mantras. Quando se aceita os mantras do Guru e você canta aos poucos, de passo em passo, você vai adquirindo o conhecimento do relacionamento.
manifest, लोग मंत्र जप करते हैं। ये मंत्र में शक्ति है। O mantra, ele tem um poder místico, tem potência. वो मंत्र Ele tem um grande potencial. E ele, हमारे हृदय में जाके esse mantra dado por Guru, automaticamente ele desenvolve no seu coração o conhecimento do relacionamento. Ele faz esse conhecimento se manifestar no seu coração. Guru Mantra, Guru Gayatri, Gora Mantra, Gora Gayatri, Krishna Mantra ou Gopala Mantra, Kama Gayatri. बाल मंत्र के साथ होता है O Gopala Mantra, ele é chamado de Mantra Raja, o rei de todos os mantras. समस्त मंत्र के राजा कौन है? Mantra Raj. Ele é o rei de todos os mantras. Krishna Mantra, Gopala Mantra, todos os humores se encontram contidos nesse mantra. Então, Sakya, Vatsalya e Madhurya são os humores contidos nesse mantra. Quando você canta esse mantra, automaticamente a potência de humor que você tem no seu coração, do relacionamento no seu coração, aquilo vai se desenvolver automaticamente. Se você cantar Guru Mantra, você vai residir em Braja, porque todas as essências de todos os mantras residem no Guru Mantra. E aos poucos vocês se desenvolvem e a semente do seu coração, ela vai se desenvolver em uma pequena planta e vai manifestar uma enorme árvore de uma figueira, uma árvore de figo. Assim, você já viu o figo? Vocês já viram a semente do figo? Tem muitas sementes no figo, né? Vocês já viram? Então, uma pequenina semente contém uma planta inteira daquela. Então, ao mesmo tempo, aquela semente que é minúscula, ela cresce, cresce, cresce e vira uma enorme figueira. Vocês já viram uma figueira? Como é enorme? Você já sentiu असत्य के क्या बोलते हैं? quando você tá com muito calor e aí você vai na sombra de uma figueira? एक वेरिएंट Vai na sombra dela, porque ela é muito grande. Então, uma árvore é a figueira, a outra é पंजर हो जाता है पीपल पीपल पेड़ जो होता है a árvore de Bifala. Bifala, eu não sei a tradução. पीपल पेड़ के जो होता है Bifala. वो पंजर हो जाता है पंजर समझते हो उसके पत्ता गिर जाता है Eu tô falando então que essa árvore, as folhas dela caem e formam tipo um tapete. वेरिएंट जो है Mas as folhas da figueira, elas raramente caem. Elas não caem todas assim de uma vez nas estações. Acontece de cair, mas elas não caem todas de uma vez, que nem na mudança de estação. Se você sentar embaixo da figueira, você vai sentir refrescado. ठंडी के समय Por exemplo, no verão, se você sentar embaixo de uma figueira, você vai sentir um pouquinho mais de uma brisa fresca, porque धीरे 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 é muito bom. पीपल के जो पत्ता जो है घट जाता है फिर नया Vocês podem ver nessa estação do outono, aqui na Índia agora é outono. Não, desculpa. सीता देवी के बारे में Nessa estação, सीता देवी ने ये बरगद पेड़ के as árvores, elas não. Essa árvore da figueira, ela não tá depenando as suas folhas. Então, por quê? Porque elas conseguiram uma bênção de Sita Devi. Porque Ramachandra também, नीचे ele ficou embaixo de uma figueira. जहाँ जहाँ पर जाओगे क्या लिखा है उसमें Onde quer que você vá, गॉड सुनने के बरगद के जिस पेड़ के नीचे भगवान o outro nome da figueira é Ramavata, porque aonde o Senhor Ramachandra, ele descansou, embaixo de uma figueira. सीता देवी ने तुम कभी एक Qual foi a bênção que Sita Devi deu? Ela falou assim: quem quer que sentar embaixo da sua sombra, o coração dela vai, dessa pessoa que sentar embaixo da árvore da figueira, परिक्रमा करते करते राम घाट essa pessoa vai ter o coração purificado. Então, qualquer lugar, por exemplo, no Navadvipa Parikrama, a gente vai no Ramagata. Krishna e Baladev Prabhu, quando eles estavam ordenhando as vacas, pastoreando, eles foram nesse local. E eles realizaram a Rasa Lila nesse local, sabe? Que lugar que eu tô falando? Ramagata.
Então, lá também tem uma figueira. Também tem Nitaivat. Tem também uma figueira na margem do Ganges, Nityananda Prabhu, ele próprio. Ele sentou embaixo dessa árvore da figueira. Ele descansou ali. Ele Nitaigat. Tem o Ramagata e tem tantas glórias da árvore da figueira. Então, você se sente purificado, calmo. Estou dando esse exemplo porque o conhecimento do relacionamento ele vai aparecer no seu coração quando você cantar os mantras. Se você cantar o Gopala Mantra, então a Sakarasa pode se manifestar e depois vai aumentar de nível. E depois Vatsalya Rasa. Depois de Vatsalya vai se desenvolver Madhurya Rasa. E em Madhurya Rasa, todas as raças estão contidas nela. Em Madhurya Rasa, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, está tudo contido em Madhurya. E Shringara Rasa também. Jamadasa Jataha. Adirasa significa Shringara Rasa. Adi significa a principal raiz, a origem. Então, o significado de Shringara Rasa é que ela origina todas as raças. Todas as doçuras, todas as raças se manifestaram de Shringara Rasa. Então, qualquer tem várias raças, né? Então, por exemplo, o Hanuman, ele tem Dasya Rasa. A forma mais pura desse humor está em Hanuman. Ele tem esse humor de eu sou servo do Senhor Ramachandra. Ele sabe da existência de Krishna, mas ainda assim ele tem maior amor e afeição por Rama. Não há diferença entre Rama e Krishna. Ele sabe que Rama é Krishna. Krishna ele manifestou a forma de Rama em Ayodhya. E então não há diferença entre Krishna e Ramachandra. Essa Pata Siddhanta e os Brajavasis, eles entre Ramachandra e Krishna é que um tem os olhos inquietos e o outro tem os olhos bem fixos. E os olhos de quem são irrequietos são os olhos de Krishna. São totalmente inquietos. E Ramachandra ele tem um olhar mais fixo, mais grave, mais absorto em Maryada, as regras e regulações, sempre mantendo suas promessas, sua palavra. Então significa que o mesmo Krishna ele manifestou uma forma em Ayodhya que é Rama, que está segurando o arco e flecha. É por isso que aos poucos, de pouco em pouco, fazendo sadhana e bhajana, primeiro vai vir Shantarasa, um humor de neutralidade, e aí depois vai desenvolver Dasya Rasa, vai entrar em Dasya Rasa, que é o humor de servidão. Você não consegue pular, você vai passando passo a passo. De
Dasarasya para Sakarasa, que é o humor de amizade. Então, dependendo do potencial que você tem dentro de si, você desenvolve Vatsalya e aí depois você pode ir até Madhurya Rasa. De Vatsalya para Madhurya. Assim, aos poucos, de passo em passo, nessa sequência. Você não consegue pular. Não dá para pular. Em Chaitanya Charitamrita tem um verso que explica. Shantadasya Sakya Vatsalya Madhurya. Tudo está explicado em sequência. Em Shantarasa, desculpa. Você tem uma qualidade que é nista, que é firmeza, fé firme. Você tem fé firme na sua deidade adorável. Mas não tem esse humor de servidão. Shantarasa não tem o humor de servidão. Apenas tem fé firme. Mas em Dasarasa tem duas qualidades. Tem Nista e Sevavriti, que é o desejo de servir. O humor de servidão, ele está vindo do humor de opulência. Então, Nista, Sevavriti, Vishrambena, Guru Seva, servir com intimidade. Essa terceira qualidade, ela aparece no humor de amizade, Sakya, graça. E Vatsalya Rasa, o humor parental, tem todas essas qualidades, né? Nista, Sevavriti e Vishrambena Guru Seva, e também o humor de Vatsalya, também esse humor de amor e afeição parental. E Madhurya Rasa tem todas essas qualidades. E Vatsalya Bhava tem, Vishrambena Seva tem Sevavriti, Nishta e também o humor de doçura, Madhurya. O que elas estão fazendo? É o humor de Amadhyamante, assim como as Gopis. O humor de Madhurya. Elas servem a Krishna. As Gopis, elas fazem de tudo para servir a Krishna. Em Shantarasa não tem Sevavriti, apenas Nishta. Deus é supremo, ele não sente fome. Esse é o humor. Por exemplo, se alguém tiver fome, a pessoa cozinha para si mesma. Por exemplo, lá na Angaman, eles cozinham. Quem é que come? Vanu Maharaj. Eles cozinham para Gurudeva. Eu vou na casa deles. E eles cozinham muito bem, deliciosamente. Eles são lá do Reino Unido. Eles cozinham e eu como. Então, não vamos se atrasar, porque eu também quero comer agora. Todo mundo vai tomar praçada. Todo mundo honre praçada. E aonde a gente vai depois? Na Nainital. Na montanha. É onde o olho de Sati caiu lá. Eu vou contar o Katha sobre isso. Uma vez, Daksha Prajapati, na Assembleia dos Semideuses, ela entrou. Daksha Prajapati era uma pessoa muito egoísta. E também ele era um rei muito excelente. Então os semideuses convidaram ele para entrar no céu. Então ele chegou lá na Assembleia dos Semideuses, e aí todos os semideuses prestaram reverências para ele, todos eles respeitavam ele. E também Vishnu, ele foi também nessa Assembleia, nessa reunião. Ele estava lá. Brahmaji estava lá também, Mahadev, Shivaji também estava lá. Então, Brahma, Vishnu e Mahesh, Shiva, os três estavam lá. Então, Prajapati, quando ele chegou lá, todos os semideuses
deram boas-vindas para ele, prestaram reverências e deram um assento elevado para ele. Todos os semideuses, como é que eles prestaram reverência para eles? Eles levantaram quando ele chegou. Essa é uma etiqueta quando você respeita a pessoa. Quando você está sentado, a pessoa chega, você levanta. Assim como uma pessoa VIP, ela chega, uma pessoa especial, ela está chegando, automaticamente todo mundo se levanta do seu assento e presta reverência para essa pessoa. E respeita essa pessoa. Então, os semideuses, quando Prajapati chegou, eles se levantaram dos seus assentos, oferecendo respeito a Prajapati. Mas esses três ficaram sentados: Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma, Shiva e Vishnu. E Prajapati, ele viu isso. Ele pensa, ok, Vishnu é Bhagavan, tudo bem, ele pode continuar sentado. Brahmaji, ele é Sistikarta, ele é o criador. Ok, não tem problema. Mas Shivaji, ele não se levantou. Daksha Prajapati, ele é o genro de Daksha. Shiva, na verdade, ele é o genro de Daksha Prajapati. Então, ele ficou muito bravo, porque ele pensou, não, meu genro tá aqui, eu sou o sogro dele. Quem que é mais elevado, é o sogro ou o genro? O sogro é mais elevado, né? Então, ele merece mais respeito, né? Então, quando o sogro chega, o genro, o que ele deveria ter feito? Deveria ter levantado do seu assento, mas ao menos ele poderia ter levantado do seu assento, mas na verdade ele é um Mahabhagavata Shivaji, ele tava o quê? Absorto, ele é bolanata. Quem tá chegando ou não, ele nem sabia, ele tava totalmente absorto. Bolanata Kijai. Ele tava completamente absorto. Nem viu. Meu sogro chegou agora, ele nem viu. Totalmente absorto nos passatempos de Krishna. Então Daksha Prajapati ficou bravo. Porque Shivaji não levantou quando ele chegou. Então ele estava pensando assim, o meu genro não ofereceu nenhuma reverência para mim quando eu cheguei. Daksha Prajapati pensou. Então, ele não disse nada lá naquela assembleia, ele não falou nada, mas ele ficou com o coração muito zangado. Então ele ficou pensando isso, sabe? Ficou com aquele rancor no coração. O meu genro não prestou reverência para mim, então o que eu vou fazer? Vou fazer um sacrifício de fogo e não vou convidar todo mundo, mas não vou convidar Shiva. Não vou chamar Shiva de propósito. Então, Daksha Prajapati, ele começou a fazer esse sacrifício de fogo depois. Ele não chamou Shiva. Todo mundo foi convidado, menos Shiva. Intencionalmente, ele não convidou Shiva com a intenção de cutucar Shiva. E durante 3 dias aconteceu esse sacrifício de fogo e todos os semideuses estavam lá. E Devi Parvati, de manhã, ela abriu a janela. Ela viu milhões de semideuses estavam indo, vestidos belamente, eles estavam indo. Todos os semideuses estavam sentados nas suas divinas carruagens, viajando, indo até esse sacrifício de fogo. E Devi Sati, ela falou assim para Mahadeva, Shiva, onde eles estão indo? E Mahadeva, ele é Trikala, ele sabe passado, presente e futuro. Então, ele disse assim, Devi Sati, o seu pai, ele organizou um grande festival, um enorme sacrifício de fogo, e ele convidou todos os semideuses, todos. Brahma, Vishnu, todos. Ele convidou todos, a Indra, todos os semideuses.
Mas o seu pai não me convidou. E você também não. सुन करके Depois de escutar isso, इसे भूख लगा हुई नहीं देखो ये सुन करके देवी सती के मन में depois de बहुत escutar isso, Sati कि मेरे पिता manifestou uma enorme tristeza no seu coração. Ela pensou assim, mas meu pai fez um enorme sacrifício de fogo e ele não me convidou, e não convidou meu marido. लाडली बेटी हूँ Eu sou a filha mais amada do meu pai, e mesmo assim ele fez isso. दक्ष की सबसे लाडली बेटी कौन है Daksha Prajapati, a filha mais amada dele era Sati. Então ela pensando, ele não me convidou, meu pai não me convidou. Então Sati, ela perguntou para Shiva, ela falou assim, Mahadeva, por quê? Por que ele não convidou a gente? Aí Shivaji contou tudo para ela. Quando seu pai veio na reunião dos semideuses, na Assembleia dos Semideuses, eu estava absorto nos meus humores, lembrando os passatempos de Krishna. Por esta razão, quando seu pai chegou, eu não consegui levantar para receber seu pai, então eu acabei desrespeitando ele, e aí por isso ele fez isso exatamente para me desrespeitar. E ela ficou muito brava, e ela pensou, não, eu tenho que ir até o meu pai. Nas escrituras está dito, qualquer sacrifício de fogo você deve ir. Você pode ir com ou sem convite. Mesmo se a pessoa te convidar ou não, o sacrifício de fogo você deve ir. Mesmo sem convite. Então, se tem um festival na casa do seu pai, você tem que ir. Às vezes ele pode ter esquecido, ele estava, ocupado, organizando. Então Shivaji falou, não. Se você não foi convidada, é melhor você não ir. Se você for, pode ser que aconteça uma coisa ruim. O Satidevi, ela falou, não, eu tenho que ir. Todos os meus amigos estão indo, todo mundo está indo. É um festival tão grande e eu quero encontrar todo mundo. Shivaji disse assim, Devi, não vá. Mas ela não escutou. Então, Satidevi, ela começou a andar. Não escutou nada do que Shivaji falou. E quando ela chegou na cerimônia de fogo, Daksha Prajapati deu a instrução a todos. Ele falou assim, Shiva e Sati, se todo mundo... ele deu essa instrução para todo mundo no sacrifício de fogo antes. Ele falou assim, se Shiva e Sati vierem, ninguém fala com eles. Aí quando ela chegou, o pai dela também ignorou ela. Ele olhou assim para outra direção. Todas as pessoas, quando... Ninguém falava com ela, assim. Ninguém do sacrifício de fogo falava com ela. Nem a mãe dela. A mãe dela se falou só um pouquinho rapidinho, assim, com medo do rei. Porque era a instrução do rei que ninguém falasse com ela. Então ela ficou muito brava. Ela viu o sacrifício de fogo, ela viu o Brigorishi, todos os rishis cantando Swaha, cantando mantras. Todos os potes de barro estavam lá. Eles têm cada pote representando Brahma, Vishnu e Shiva. Eles colocaram, mas não colocaram pote para Shiva, pote de barro para Shiva. Então não tinha nenhum nome de Shiva ali, nada. Então um sacrifício foi completamente sem Shiva. Então Daksha Prajapati, ele começou também a criticar Shiva. Então Brigorishi estava rindo naquele momento. Eles estavam assim, gostando dessa crítica que ele estava fazendo ao seu genro. Seu genro. Então Devi Sati,
Ela não conseguiu tolerar essas críticas ao seu marido. होती निंदा कभी Você nunca deve tolerar a crítica feita ao seu marido. Especialmente porque o marido dela era Mahadeva. रामायण में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं No Ramayana de Tulsidas, ele escreveu assim. तो शिव शिवद्रोही मम कृपा न पावा जो शिवद्रोही होता है शिव निंदा करने वाला है वो भगवान राम Aqueles que não respeitam a Shiva nunca obtêm a minha misericórdia. O Bhagavan Ramachandra está dizendo que ele vai rejeitar todos que निंदा करने लगे rejeitam a Shiva. Aqueles que criticam a Shiva, eles nunca receberão a misericórdia de Ramachandra. सत्यप्रदान जी के आप और उस समय देवी पार्वती ने कहा Então, todos os associados de Daksha Prajapati naquele sacrifício de fogo, eles estavam dando risada das críticas que ele estava fazendo com relação a Shiva. E aí, Sati, ela ficou tão brava que, com seu poder místico, ela se auto-incinerou seu próprio corpo. शिव के कौन है इनके नाम दिखाए Então, Shiva, ele foi lá, vira Bhagra, o humor mais furioso. Shiva, os fantasmas, todos eles vieram e destruíram todo o sacrifício de fogo. समझिए जब शिव निंदा होने लगे तो उसके सती के शरीर को लेकर के Então, assim, teve uma briga tão feia que cabeças rolaram, né? इतने उद्दंड हो E todos os associados de Shiva e Shiva começaram a fazer a dança Tandava, a dança da destruição. Eles brigaram tão feio assim que eles cortaram a garganta de Brigurish, deu um soco assim, cortou a garganta de Brigurish. सब देवता लोग हाहाकार करने लगे Todos os semideuses começaram a se preocupar que toda a existência ia ser destruída. ब्रह्मा जी की सृष्टि Eles pensaram que todo mundo ia morrer se Shivaji não parar a dança da destruição que é tão pesada. ब्रह्मा आदि देवता लोग विष्णु के निकट प्रार्थना Então, naquele momento, o Brahmaji ele orou महादेव para Shivaji. Por favor, Shivaji, você é um devoto supremo, por favor, venha. Então, Vishnu ele foi até Shiva. क्या की देवी Desculpa, eles oraram para Shivaji para ele vir falar com o Senhor Vishnu. अब उस समय भगवान जिसने अपने चक्र E के aí, द्वारा सती के Vishnu com sua chakra, शरीर जो है उसके एक करके खंड o corpo de Sati, कितना खंड किया जानते कि नहीं a chakra começou a cortar o corpo de Sati. Então, em quantas partes que a chakra começou a cortar o corpo de Sati? 51 partes. 51 खंड किया 51 partes. E a Sudarshana Chakra, onde quer que तीर्थस्थल में essas partes do corpo de Sati, onde caíram, todos esses locais onde essas partes do corpo de Sati caíram, viraram locais sagrados. Então, aonde a gente foi, a gente vai, desculpa, hoje a gente vai, agora depois da praçada, na Nainital, é o local onde caíram os olhos de Sati Devi. Então, नैना देवी का lá tem uma deidade de Nayana Devi. इसलिए भारतवर्ष में तीर्थस्थल जो है, Então, em Índia, Bharat, तीर्थस्थल में tem 51 locais onde caíram as partes do corpo de Sati e पुराण में nas escrituras está explicado. São locais muito puros, locais sagrados. Então, vão lá e prestem suas reverências. A misericórdia do Senhor Shiva vai vir para vocês. Ele é um Vaishnava. इसी प्रकार Ele vai dar uma misericórdia. वो बहुत पवित्र बल वृंदावन और É um local muito puro. देवता लोग Anda é o local dos semideuses. देवों की आश्रम शांत है देवासन बल वृंदावन बिहारी लाल। जय जय Shirade. Jai. Jai, Shri Gurudev. बल वृंदावन बिहारी लाल।